chão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que falte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Olá, hoje é dia 27 de julho de 2020, eu sou Ulisses Jegues e está no ar a segunda hora da brincada dos gestores educacionais com o tema retomada das aulas presenciais, desafios e possibilidades, com os participantes Cristina Davi, Cris Ramos, Marli, Feliciana, Sandra, Susan, Rosana e o intérprete cedido pela PUC Alexandre e, lógico, eu novamente aqui com as minhas parceiras Fernanda Liberali, Luciana Modesto e Marina Tiso. Então, para iniciar a live de hoje, eu vou passar para Marli. Marli, é com você. Olá, pessoal! Que bom estarmos juntos nessa segunda live da Brincada dos Gestores Educacionais. E aí eu vou fazer um convite para vocês, como sempre. Eu gostaria que vocês sentassem, colocassem seus pés bem apoiados no chão, as mãos sobre as coxas, e a gente vai fazer uma respiração para a gente estar bem presente nesse momento aqui, tá? Então, vamos respirar, inspirar em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E expirar em 8 tempos. Mais uma vez. 4 tempos. E expirar em 8 tempos. Mais uma vez. Muito bom! Agora que a gente está mais presente aqui, eu vou fazer mais um convite. E o convite é, nós vamos ter uma luneta mágica. E com essa luneta, a gente vai poder olhar para o passado, para o presente, focando em algum ponto que a gente queira, e para o futuro. Então, eu com a minha luneta aqui, eu vou olhar, deixa eu ver o que eu estou vendo para falar para vocês. Nossa, que legal! Eu estou vendo um monte de crianças brincando num campinho de futebol. Nossa, eles estão se divertindo pra caramba. Chutaram a bola, quase fizeram um gol. Nossa, que legal! Eles estão super felizes. Muito bacana. Eu vou passar agora a minha luneta para Feliciana. Tá feliz? Peguei a luneta. Nossa, a minha luneta vai ao encontro do seu olhar. Eu vejo um pátio lindo, com uma escola florida, com vários sorrisos, correndo pelos campos, brincando, sorrindo, abraçando. A minha luneta está aí no futuro também. Quero isso de volta. Vou passar minha luneta para Marina. Com você. Oh, Feliciana, peguei aqui a luneta. Obrigada. Também vou dar uma olhada aqui no que eu consigo ver. Deixa eu ver. Aqui com a minha luneta, eu tô vendo. Olha só, eu tô vendo uma roda de crianças. Tem um adulto ali com elas. Eles estão lendo uma história. Ai, as crianças estão adorando ouvir a história. Ai, estão se divertindo muito. Olha, estão sorrindo, brincando uma com a outra. Adorei ver isso. Vou passar minha luneta agora para você, Lu. Recebe aí minha luneta. Peguei mais, já peguei aqui uma luneta super poderosa. Você sabe o que eu tô vendo?
A partir dessa roda de história, as crianças estão ansiosas para contar tantas ferramentas que elas descobriram novas de histórias. E elas querem escrever também sobre essas histórias. Elas estão querendo se abraçar, é verdade, estão querendo muito se abraçar. Ver os amigos, conversar, e no futuro elas estão descobrindo como vai ser tudo isso. Tem afeto, eu estou vendo que tem. É um novo jeito, mas tem muito amor ali também. E agora, eu vou passar essa minha luneta aqui, Marli, para você. Obrigada, Lu, obrigada. Gente, muito legal. A gente está aqui hoje para um tema super importante para nossa conversa. Esse tipo de exercício que a gente fez agora, da brincadeira, de ter um objeto na nossa imaginário, faz parte das brincadas e isso faz com que a gente crie uma nova realidade para nós. Então, eu vou passar agora para Fê. Muito obrigada, Marli. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira, conversando com vocês, trazendo hoje para vocês a brincada dos gestores educacionais, uma brincada muito essencial, talvez a nossa brincada onde a contradição seja mais forte, mais instigante, mais intrigante. Nessa brincada, a gente reúne professores, coordenadores ou gestores que estão aí no debate sobre o que seria essa vida na escola durante a pandemia. São aqueles que enfrentam, na primeira, logo confrontam de frente todas as dificuldades desse momento, que interagem com os pais, com os professores, com as crianças, fazendo a possibilidade da construção de um momento agora muito mais forte de relação e conexão. São eles que têm debatido incansavelmente a questão do retorno para as aulas presenciais. O que seria isso? Como fazer isso? Então, esses gestores que estão aqui, que são de escolas públicas e privadas da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo, vêm aqui hoje para debater com vocês esse tema tão importante. A gente pede que vocês estejam atentos aí no Facebook, que vocês pensem em questões que gostariam de fazer e que vocês abram esse debate, essa discussão com força, para que a gente possa caminhar cada vez mais numa reflexão sobre isso. Lembrando que aqueles que responderam ao nosso questionário, que em breve nós teremos uma discussão para a montagem do nosso manifesto, mas a discussão de hoje também será palco de reflexão e abrirá para que nosso grupo possa escrever esse manifesto. Agradecemos muito a todos vocês e principalmente aos gestores que estão aqui hoje trazendo a reflexão. E por isso eu passo a palavra para essa minha querida, que é a Rosana. Aqui, Rô! Oi, Fê, peguei aqui. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rosana Rocha, faço parte desse grupo que é a Brincada dos Gestores, um grupo espetacular, um grupo que eu aprendo muito, porque a gente consegue ver várias realidades. Eu sou professora, eu sou diretora, professora concursada também, diretora concursada na rede de Santana de Parnaíba. E nós temos aqui várias pessoas de vários, como a Fê falou, de lugares, e a gente acaba compartilhando muita coisa, compartilhando os nossos avanços, compartilhando as nossas conquistas, as nossas angústias e aprendendo muito. E hoje a gente trouxe um tema que foi antes objeto de discussão no grupo, nós conversamos muito sobre isso, né? Nós estamos aqui no grupo, nós temos as meninas que vão falar em seguida, que vão falar intercaladas, que são as meninas, as gestoras de escola particular. Eu trago aqui, né, o meu lugar de fala é um lugar de fala de uma escola pública, mas o lugar de fala de uma escola pública, que é uma escola pública que está no município, gente, que a gente tem um município com uma estrutura, um município com uma renda grande para a educação, um município preocupado para a educação, mas as nossas discussões sempre foram no sentido de: será que todos os municípios, será que todos os estados estão preparados para esse retorno? E não precisa ser muito gênio para nós percebermos que não,
tá? Como eu digo, no nosso município, a gente já tem de contato com todos os protocolos de retorno e nós, sim, conseguiremos colocar em prática, né? O que é pedido, distanciamento, o álcool gel, a limpeza de 3 em 3 horas, a remoção de lixo, que é um protocolo do Estado de São Paulo. Só que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala de colégio, que não são todos que conseguirão cumprir, né, as exigências necessárias. E mais, quando a gente fala, às vezes, de retorno às aulas, né, a gente fala muito o que os pais vão fazer, os pais vão levar os filhos, os pais isso, o governo, o protocolo, e a gente se esquece da figura tão importante que é a figura do professor também, que é a figura da família. Então, eu queria trazer a temática, né, da gente falar da gestão democrática. A gente tem uma lei, né, a lei que rege que nós temos que ter uma gestão em que todos possam participar. No colégio em que eu sou diretora, o Colégio Ramos Vilar, nós exercemos isso. As decisões todas tomadas, elas são de parceria da família, de parceria dos funcionários e de parceria dos professores. Mas a gente percebe que a maior angústia do retorno às aulas é justamente dos professores. E dos professores, porque em muitos colégios eles não têm um espaço para falar. A gente não tem esse espaço democrático. E é isso que eu queria pontuar. Você, é claro, eu digo nos nossos grupos, nas nossas reuniões semanais, né, nas nossas formações, tem coisas que a gente não pode contestar, que são os protocolos, são as legislações, as normativas que a gente não pode. Mas há várias coisas nesse retorno, como que vai funcionar esse híbrido, né? Alguns alunos retornam, outros, no meu colégio, por exemplo, vários pais sinalizaram que os alunos não voltam este ano, mesmo que haja retomada em setembro, porque não se sentem seguros, ou porque tem alguém na família de grupo de risco, ou porque o aluno é grupo de risco. Então, isso a gente não pode intervir. Mas será que a gestão escolar ela parou para perguntar para o professor o que ele acha disso, o que ele sente? Porque é engraçado que a gente pergunta para a família se vai levar o filho, mas a gente pergunta para o professor se ele se sente preparado, se ele se sente acolhido, se ele se sente seguro. Eu sou professora como vocês também, eu sou gestora e professora. E eu sei que nesse momento a gente está muito inseguro com esse retorno, né? O que a gente tem que pensar, então? Gestores, acolham os seus professores, ouçam. No nosso colégio, nós temos um ensino remoto que funciona muito, muito para o ensino público, que não perde nada para muitos colégios particulares, eu compartilho com as amigas do grupo, só que a gente tem o quê? O espaço democrático em que elas se colocam, em que elas são acolhidas, em que elas são ouvidas, horário de trabalho pedagógico coletivo, as reuniões é para ouvir os professores e os gestores, não é só cobrar, não é só dar recado, é elogiar, é ouvir, é acolher, nós precisamos disso. No nosso colégio, que é o Colégio Ramos Vilar, na nossa rede, que é a Rede Santana de Parnaíba, eu também trabalho em Barueri como professora na FIEB, e lá nós temos esse espaço para falar nos momentos pedagógicos, mas será que na sua escola tem isso? Bem, isso aí é uma vertente de escola pública, mas nas particulares a gente também tem um pessoal que faz um trabalho maravilhoso. Como eu falei para vocês, o acolher o professor, conversando, ouvindo a opinião, faz com que a escola cresça. A gestão democrática possibilita isso. Só que também dá para ter esse espaço em escolas particulares. E a Cris Davi, ela vai trazer para a gente a experiência da escola dela, que eu estou, inclusive, viu, Cris? Isso aí eu não implantei na minha ainda, não. A Cris vai trazer uma experiência mágica desse acolhimento para os docentes. Cris, passo para você, tá? Obrigada. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer, né, por estar participando do projeto Brincadas, incrível isso, e especificamente do projeto Brincadas de Gestores Educacionais. E, é claro, minha sempre querida orientadora Fernanda Liberali. Esse grupo é um grupo de muita reflexão, a gente se encontra quinzenalmente, a gente conversa muito, e é muito importante a troca que acontece entre a gente, né? É um misto de escola pública e escola privada, e a gente se encontra nesses locais e as falas são muito semelhantes, a preocupação é a mesma. Então, como agora, dando continuidade ao que a Rosana falou, a gente se preocupou desde o início da suspensão das aulas com os nossos professores, né? Em acolher esses professores, em estar juntos e realmente trabalhar toda essa questão emocional que esse momento está sujeito, né? Então, a gente instituiu logo lá atrás o Vida de Professor na Quarentena e toda sexta-feira a gente faz um happy hour e aí, por meio desse happy hour, a gente
conversa mesmo sobre as emoções, os sentimentos que estão aflorando, né? Todas as dúvidas também que permeiam os pais aparecem nesse dia. E aí é sempre assim, o fio condutor dos nossos encontros é a poesia, é a brincadeira, é a música. Então, a gente realmente pega esse espaço para trazer à tona algumas coisas. E oriundo também das nossas reuniões do projeto de gestores, as meninas falaram, né, sobre um projeto de ouvidoria, e a gente também ofereceu já para os nossos professores criarem a ouvidoria, a gente está nesse processo agora, né, e para elas realmente trazerem o que elas felicitam, o que elas sugerem e o que elas criticam, né. A nossa gestão sempre muito democrática, a gente desde o começo, tudo que a gente toma decisão ou decide junto, a gente está sempre se comunicando, trazendo tudo com elas e buscando também manter essa comunicação, porque quando o professor está bem, está inteirado do que ele está, do que a escola está propondo, as famílias também se sentem mais tranquilas, né? Não foi diferente também para a gente dar essa calmaria para os pais. Então, é claro que por meio das aulas remotas, com tudo que a gente conseguiu como recurso mesmo, os vídeos, as aulas pelo Zoom, enfim, e a gente proporcionou algumas coisas, então checklist de filmes, espetáculo de circo, brincadeiras lúdicas, enfim, culinária, então a todo momento a gente também proporcionando essa facilidade para os pais terem nesse momento ocioso, né, com os filhos, quando não estivessem em aulas conosco. Além disso, a gente também se preocupou muito com o acolhimento dos pais, então assim, direto oferecendo todo o link de palestras e lives que estão falando sobre esse momento, né? O momento atual, ele pede muito, então, a gente, todo momento, falando com esses pais sobre os anseios e os receios que eles têm. E agora a escola está se preparando realmente para esse período de pré-retomada, né? Uma vez que vamos pensar que futuramente, a gente ainda não sabe se está realmente decidido, mas que seja em setembro, então a gente já está nesse processo de pré-retomada, então a gente mandou também para os pais um questionário, onde a gente está perguntando para eles o que eles pensam dessas datas, ou se só no ano que vem, ou se em outubro, ou se em novembro, o que os tranquiliza quanto a isso, né? E aí tem uma sequência, a gente vai preparar um vídeo de retomada, até para mostrar os ambientes da escola também, isso a gente preparou junto com os professores, que foi bem legal, então para os pais também ficarem, como é que eles estão, como é que a escola está para esperá-los, né? Aí teremos uma webinar com eles também falando passo a passo do protocolo realmente que eles vão receber digitalmente, mas a gente vai falar do passo a passo. E assim, tudo isso foi muito envolvido por toda uma série de aconchegos, né? Então a gente proporcionou a entrega de alguns kits e agora a gente já está planejando assim as atividades mesmo de retomada, porque a educação infantil principalmente, né? Eu sou diretora de uma escola de ensino berçário, educação infantil e ensino fundamental. A preocupação com os pequenos, eu acho que é o segmento que tem mais indagações e receios desse retorno, né? Então, a todo momento, assim, o que a gente pode proporcionar para os pequenos, né? Como vai ser esse preparo? O que é indispensável do ponto de vista pedagógico e como a gente poderia orientar as famílias da melhor forma? Então, assim, claro que a gente tem essa leitura desse protocolo, a gente vai tentar aplicar o máximo possível, mas aí entram todas aquelas questões. Como a gente vai receber essas crianças fisicamente? Então, a gente começou a conversar com os professores, assim, que eles tinham que pensar em atividades focadas para esse distanciamento, né, físico, e como imaginar isso, principalmente na educação infantil. E aí surgiram algumas brincadeiras muito lindas, né, cápsula do tempo, então a gente na retomada pensar todos os sentimentos que afloraram durante essa suspensão, e o que a gente pode pensar disso depois, quando tudo passar, quando né, a gente tiver uma vacina, vamos abrir essa cápsula do tempo com essas crianças, uma brincadeira de pé na lata, cada um fazer o seu, e aí é uma brincadeira que a gente pode brincar no coletivo com distanciamento, o próprio telefone na lata, gente, para a gente fazer o cochicho, né? A gente vai cochichar e manter o distanciamento, fazer uma toalha individual de piquenique, então assim, a gente tem 1000 ideias, além de customizar, por exemplo, uma própria máscara na primeira semana, né? E o kit retomada, que a gente está intitulando assim, os pais vão buscar agora em agosto, e a gente vai trabalhar com o viés da arte, então as crianças vão
retratar isso numa tela, o que eles estão sentindo nesse momento, para quando eles chegarem na escola, possivelmente, né, na retomada física, serem recebidos pela arte e tudo assim, movido por esse momento, o que transporta isso para a gente quando a gente retomar, né? Tratar sobre todas as questões de medos e anseios que a gente tem, além de, é claro, todos os protocolos aí de saúde e higiene, que são obrigação e a escola vai ter que dar seu jeito para cumprir, né? Eu imagino que a gente consiga seguir mais para frente. Agora eu queria falar com a Susan. Susan também, da minha parceira querida de escola particular. A Susan vai trazer para a gente assim, como é que eles estão abordando essa questão da comunicação e da documentação pedagógica em si. Susan, vamos lá? Olá, Para tudo você, bom? Su. Tudo. Obrigada, Cris. Muito obrigada, Cris. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Eu queria falar um pouquinho do meu brinquedo, né? Hoje eu escolhi uma figura especial porque hoje é o aniversário da cidade de São José dos Campos, onde eu moro. E esse é o pavão, né? O símbolo do artesanato das figureiras aqui de São José dos Campos. E é tão bom a gente poder começar o nosso encontro com uma brincadeira, com um brinquedo, com uma meditação. Aprendi isso com esse grupo maravilhoso, porque eu, apesar de ter esse jeitinho meio calminha, para quem me conhece, eu sou bem agitadinha e eu já quero logo começar a trabalhar. E eu estou aprendendo a dar essas respiradas, a ter um pouquinho de leveza, de brincadeira no começo, para a gente conseguir fazer essa troca gostosa. Essa é a ideia, né, desse grupo, é por isso que a gente está aqui para trocar com vocês. E a Rosana, ela falou dessa importância da gente se conectar, da gente ouvir os professores, da escola fazer um esforço de gestão democrática, porque apesar da responsabilidade, sempre existem figuras da liderança que assumem uma responsabilidade maior, obviamente, porque afinal de contas elas respondem pelas crianças, pelos alunos da escola, as pessoas que estão na escola, mas poder ouvir os professores, os pais, os alunos, isso é fundamental para a gente ampliar, né, as nossas ideias, as nossas possibilidades, gerar conexões e engajamento. E eu queria falar um pouquinho, então, a partir da perspectiva da escola particular, onde eu atuo, e também olhando principalmente para as crianças. Então, se a gente escuta os professores, a gente escuta as famílias, como que a gente escuta as crianças pequenas, né? Então, mesmo quando estamos num cenário presencial, né, não só no remoto, a documentação pedagógica sempre foi muito importante. Então, essa escuta, essa observação atenta das crianças e o registro reflexivo do professor. Então, nesse momento, a distância não vai ser diferente. Como que a gente está acessando os sentimentos dessas crianças que muitas vezes não estão, quer dizer, não estão ao nosso lado, né, fisicamente? Nós podemos, claro, e devemos acolher as famílias também como os nossos olhos e ouvidos. Então, por meio de questionários ou entrevistas individualizadas com essas famílias, como estão os seus filhos em casa, o que eles estão demonstrando, onde eles demonstram mais ânimo, engajamento, e quando que eles se demonstram mais desmotivados, quais são as suas principais preocupações, né? Então, ouvir as famílias e ouvir as crianças também. Então, num momento de roda, num momento de uma sala de aula virtual, contar uma história e depois lançar a pergunta, né, dos sentimentos com relação a esse momento que eles estão vivendo, e também pelo brincar, né? Então, se vocês fossem, da mesma forma como hoje a gente brincou com a luneta, o que você enxerga, se você fosse um príncipe, uma princesa, qual seria o seu desejo para hoje? Qual seria, né? Então, que mágica você faria hoje para o seu dia, na sua casa, ou enfim, no seu mundo. Então, ouvir essas crianças e o professor realizar essa documentação pedagógica, né? Então, tudo que a criança está produzindo, está relatando, de alguma forma, a gente deve fazer um esforço para organizar essas informações. E
apesar das diferenças de contextos, escolas, possibilidades, plataformas, existem muitos recursos gratuitos, né? Então, o próprio Google Suite, né? Tem o Google Sites, por exemplo. Fazer um portfólio digital utilizando os recursos do Google Sites é uma maneira de você alocar ali os registros, as evidências de aprendizagem das crianças, com fotos, vídeos, relatos, né, desses momentos que estão sendo vividos, então, e das produções que são realizadas. Então, aí você tem essa documentação da história da criança com as evidências, para que a tomada de decisão seja feita sempre em cima de dados, de evidências, né? Porque também existe a questão de, quando retornarmos, nós devemos nos preparar para dar conta das defasagens, mas a vida continua, a vida segue, a gente não precisa esperar, a gente precisa observar, registrar e criar as melhores condições já, porque realmente não sabemos se essa retomada será daqui a um mês, 2 meses, se será no ano que vem, e a gente agora a gente está vivendo esse momento, e agora a gente tem que fazer o melhor que pode dentro dessas possibilidades. Então, eu sou muito fã de possibilidades de ensino híbrido. Existe a Khan Academy também como uma plataforma gratuita, com conteúdos alinhados à BNCC, com possibilidades muito acessíveis, e também recursos gratuitos como o Google Suite, Google Classroom, Google Sites, para organizar as produções das crianças nesses registros, né, nesse processo de documentação pedagógica, para que a gente possa, então, observar não só as aprendizagens, do ponto, né, no sentido assim das aprendizagens acadêmicas, mas os sentimentos. Então, quais são os sentimentos que essas crianças estão trazendo para esse momento, quais são os seus anseios, para que cada um possa aí se planejar um dia de cada vez, uma semana de cada vez, porque o resto é muito incerto, né? Bom, gente, então, com isso eu passo aqui o brinquedo para a Cris Ramos. Opa, trouxe meu golfinho aqui. Boa noite a todos e todas. Obrigada, viu, Susan? É sempre muito bom a gente poder dividir nossas angústias, nossos medos, nossos anseios, as coisas que deram certo com um grupo de gestores como esse. Estou muito feliz em participar. Sempre dividir com todos, né? Mas o que eu vou falar um pouquinho agora, já se falou bastante dos professores, eu vou falar um pouquinho dos sentimentos e das emoções que as crianças e os adolescentes estão vivendo nesse momento. E é preciso ter um olhar mais apurado para isso agora, né? A gente percebe, a gente tem eu trouxe uma pesquisa que foi feita recentemente na China, onde eles colocam com várias crianças e adolescentes, onde 36% dessas crianças e adolescentes apresentam uma dependência excessiva dos pais nesse momento de pandemia, né? Apresentam também desatenção, preocupação, problemas de sono, falta de apetite, pesadelos, alguns desconfortos e agitação. Então, a gente precisa olhar para isso e precisa cuidar de alguma forma, né? Eu trouxe alguns apontamentos que eu tenho certeza que muitas famílias já fazem, mas às vezes tem alguma coisa que sempre vale a pena revisar e trabalhar com as crianças nesse momento, né? A primeira coisa importante seria estruturar a rotina da criança. Por quê? É preciso a gente organizar esse dia dela, né? Ficar no ócio sem ter o que fazer é muito ruim, né? A rotina ela é boa para nós, para as crianças, para os adolescentes, né? Nós tivemos aí uma ruptura da nossa rotina, a gente sentiu falta, imagina as crianças, né? A rotina organiza, né? Ela tem um horário para dormir, ela tem um horário para fazer as refeições, tem o horário das aulas lá por videoconferências, tem o horário das tarefas. Então, isso ajuda muito a criança a se organizar e a se centrar, se sentir segura, né? A rotina traz segurança nesse momento para ela.
Um outro ponto é a gente poder entender as reações que as crianças estão tendo, né? Muitos relatos de crianças que apresentam algumas birras, um choro constante, um apego ao pai e à mãe. Às vezes a gente tem até o medo de sair de casa, algumas crianças, alguns adolescentes, e a gente precisa perceber que não é conosco, né? Não é com o pai, com a mãe, é com a situação, né? Foi nesse momento que se criou isso. Então, é importante a gente localizar isso e ir conversando com a criança, pontuando sobre isso, né? Esclarecer para ela esse sentimento, olha, eu sei que você está brava, eu sei que você está com raiva, eu sei que está com medo, e ir localizando e pontuando para que ela fique mais segura também, né? Um outro ponto importante seria estimular as crianças e adolescentes a praticarem atividades físicas. E aí eu falo assim, quem tem um quintal, quem tem uma ou mesmo na sala, né? As crianças são puro movimento, né? Elas não são só cabeça, elas precisam gastar energia. Então, como é que a gente pode fazer dentro da sala, que tipo de atividade a gente pode fazer para que elas gastem energia? Então, organizar essas atividades semanalmente dentro da rotina também é um fator que ajuda bastante a amenizar esse sentimento, essas emoções que as crianças estão vivendo. Um outro ponto que é muito importante, que é o sono. É preciso a gente garantir esse horário de sono. As crianças dormem 8, 10 horas por dia, né? A gente percebe que nós estamos dormindo menos, estamos dormindo bem mais tarde. Imagina os adolescentes e as crianças também. Mas é preciso a gente tentar garantir esse momento, para que seja um sono tranquilo, né? Para que tenha menos pesadelos, para que não seja um sono agitado. A gente precisa preservar esse momento, né? Um outro ponto importante também é a necessidade da gente ter um tempo para fortalecer os laços afetivos com a família. E como é que a gente faz isso, né? Um dos pontos são fazer as refeições à mesa. É um hábito que muitas famílias, às vezes, não têm, até por conta do movimento, da nossa correria. Mas é preciso, quando a gente senta à mesa, a gente conversa, dividimos o alimento, decidimos, né, as famílias decidem algumas coisas, partilham coisas alegres, partilham também situações que precisam ser resolvidas e também está ali dentro dessa ideia de pertencimento. Isso ajuda bastante e dá mais segurança para todos. Também os jogos e as brincadeiras são importantes e elas entram nesse momento. Os jogos e as brincadeiras, elas propiciam a interação, elas propiciam esse estar junto, né? Então, a gente precisa de verdade ter um tempinho para se dedicar, né, com as crianças, se dedicar. Às vezes os jovens querem jogar alguma coisa, às vezes meia hora lá no videogame com o seu filho, às vezes vale super a pena, né? Porque aí outras conversas surgem também, né? Possibilita também a manutenção dos laços de amizade virtualmente, porque foi brutalmente separado esse contato com as crianças. Então, precisa garantir para elas uma chamada pelo WhatsApp, ou, às vezes, a possibilidade das crianças se reunirem dentro de um aplicativo. Eles precisam ter esse contato, né? A gente precisa... as crianças vão dividindo aí, nesse momento, elas também dividem os anseios, os medos, as conversas. As crianças pequenas podem mostrar algo novo que tem, é um ponto bem importante. Também delegar as tarefas dentro de casa, isso também é fundamental, tanto para os adolescentes quanto para os jovens. A gente precisa estabelecer algumas coisas que fazem parte da família. Você pertence a essa família, então precisa jogar o lixo, precisa arrumar o quarto, guardar os brinquedos, obviamente que cada tarefa é de acordo com a idade das crianças. À medida que elas vão tendo mais autonomia, a gente vai delegando mais tarefas, né? E por conta disso, elogiar as crianças sempre que as coisas que eles completarem, né, o que é preciso. Porque às vezes manter o silêncio lá, a criança ficar lá 2 horas fazendo uma atividade em silêncio enquanto o pai trabalha, isso merece um elogio. Fala, olha, que legal, você ficou bem, isso mesmo, né? Ou coisas que ela já pode fazer sozinha, coisas que ela deixou de fazer, por exemplo, olha, eu não estou, nesse momento eu consegui desfraldar uma criança pequena, ou deixar o paninho, né? Ou deixar o quarto organizado. Então, acho que são coisas que precisam ser valorizadas, isso ajuda bastante a autoestima das crianças, dos adolescentes e nossa também, né?
é preciso também, para que a gente entenda esses sentimentos, compreender todo esse sentimento que é gerado dentro desse momento de pandemia, a comunicação em casa ela é fundamental. Então, conversar com as crianças, obviamente a gente não vai conversar tudo que é o que é a pandemia, o que é o coronavírus, porque às vezes a gente tem relatos até da psicologia social lá da USP, de crianças com medo até de sair de casa porque o bicho do coronavírus vai pegar, né? Então, acho que é importante, cada idade, a gente poder conversar de acordo com o que elas possam compreender naquele momento. E a gente trabalhar, a comunicação também vai ajudar a trabalhar muitos sentimentos, trabalhar a ansiedade, o medo, a insegurança, né? Mostrando que isso é temporário e que isso vai passar, né? Enfim, eu acho que é fundamental o cuidar um do outro, né? Não tem como, nesse momento, a gente não ter uma empatia, um olhar para a gente cuidar um do outro, tanto quem está aqui dentro da nossa família, dentro da nossa casa, quanto quem está fora. E eu falei tudo isso para pontuar também que é preciso trabalhar isso nesse momento, mas quando a gente retornar às aulas, seja no final do ano, ou seja, o ano que vem, esses sentimentos das crianças também vão junto lá na escola, né? E que escola é essa que vai receber essas crianças? Quando que a gente vai... como que a escola está se preparando para ter esse olhar, esse cuidado, né? E aí eu pontuo uma coisa muito importante: esse trabalho ele deve estar indo numa linha de um processo de colaboração, né? Deve envolver a gestão, as famílias, os professores, os demais funcionários e os alunos. Só quando todos estão envolvidos e todos se comprometem, né, é que eles podem perceber e ter essa empatia, podem se localizar e se responsabilizar em cuidar de mim, né? O que é que eu vou fazer para cuidar de mim e o que é que eu vou fazer para cuidar do outro? O que é que o outro vai fazer para cuidar dele e o que é que o outro vai fazer para cuidar de todos, né? Esse é um processo que deve fazer com que todos estejam envolvidos, porque, afinal, nós queremos, de verdade, escolas mais humanizadas, não é? Escolas mais humanizadas neste momento, neste ano, para 2021, e eu tenho certeza que para todos os anos. E é só isso, e é só com essa conversa com todos, né, com essa organização, com esse senso de colaboração, com esse trabalho de empatia e de flexibilização, é que a gente vai conseguir fazer com que a escola possa ir avançar, que possa ser uma escola diferente, né? E que a gente possa conseguir passar esse momento que vai ser difícil, né? A gente tem aí alguns meses pela frente ainda bem mais complicados. Agora eu vou passar a palavra um pouquinho para a Sandra, que vai dar continuidade e vai falar um pouquinho da escola pública, né, Sandra? Vai lá. Peguei. Obrigada, Cris. Obrigada, grupo. Muito, assim, prazer fazer parte desse grupo, dessas discussões. Eu sou Sandra, sou professora da rede municipal e atualmente assistente de direção em uma unidade de educação do ensino fundamental. E aí é desse lugar que eu falo, da escola pública. Eu acredito que o tema retorno, né, como a gente colocou, os desafios e possibilidades, para a gente, enquanto grupo, nas nossas discussões, ainda não é um tema fechado, com uma ideia concebida, um ponto de vista fechado. Na realidade, a gente tem compartilhado isso que a gente colocou aqui para vocês, muitas angústias, muitas dúvidas, muitos desafios que têm que ser colocado para os gestores escolares. E aí, desse espaço, que é o espaço da escola pública, especificamente na Prefeitura Municipal de São Paulo, eu acho assim, para contextualizar e pensar os desafios que a gente tem hoje na escola pública, contar um pouquinho desse percurso que tem se constituído aí na Prefeitura. Na primeira semana de julho, a Prefeitura lançou uma minuta que seria para consulta e discussão, um protocolo de retorno às aulas. Essa minuta ela ficou disponível uma semana,
e foi amplamente divulgada, debatida na rede, fez parte de reunião de professores, encontros de gestores, e tinha um link em que os professores e gestores e funcionários podiam colocar a sua opinião sobre aquele protocolo que estava sendo sugerido. Isso foi muito debatido na rede, nas escolas, em muitos grupos, e o que aconteceu na realidade é que depois dessa discussão e a grande preocupação de todos com as condições que a escola tem de receber de volta os alunos, a gente sentiu que isso não foi muito ouvido. Teve a consulta, mas em contrapartida, na semana passada, o prefeito colocou um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, o projeto 452/2020, para primeira votação. A Comissão de Constituição e Justiça, na avaliação desse processo, pediu a prorrogação da primeira votação desse projeto de lei de retorno às aulas, por considerar algumas ilegalidades no processo, como, por exemplo, aplicação irregular de voucher para a educação infantil, criação de benefícios em ano eleitoral, credenciamento de instituições com fins lucrativos, e um projeto que agora não apresentou um impacto financeiro para a cidade. Essas instâncias a gente tem debatido na escola, mas o que a gente tem percebido, tanto aquela minuta inicial, aquele protocolo de consulta, e agora esse projeto de lei que vai para votação, a gente ainda não sabe quando, ele subestima a periculosidade do vírus, ele subestima a insuficiência de medidas de prevenção que a escola pública tem, a insuficiência de recursos que a escola pública tem, e assim, a gente vê que existe um movimento que está sendo, que vem surgindo por conta de uma pressão pelo retorno das atividades comerciais e também uma pressão pelo retorno das escolas particulares. E o que preocupa o gestor hoje, a grande discussão na escola, tanto na gestão como com os educadores, que o debate está sendo muito extenso, muitos canais a gente assim vê, não só na escola em que eu estou, mas em outras escolas, é a questão da preservação da vida, porque nós temos um quadro de recursos humanos deficitários, com falta de professores, falta de funcionários, tanto funcionários servidores ou de empresas contratadas, uma diminuição desde o início do ano do contrato de serviços de limpeza e higiene nas escolas, e a gente não viu uma contrapartida do governo para suprir essas deficiências e carências, para que a gente pudesse pensar de uma maneira mais adequada possível o retorno às crianças à escola. Então, assim, o protocolo e o projeto de lei, ele coloca em instâncias perfeitas, a fluxo de alunos, a condição, a situação, como o aluno tem que estar no pátio, como tem que estar na sala de aula. Ele é minucioso, ele é cuidadoso e ele é minucioso. Mas o que a gente questiona é como a escola consegue cumprir esse protocolo, esse projeto de lei, que pode vir a ser uma lei, sem as condições necessárias, tanto de recursos humanos quanto de recursos econômicos, para pensar em condições de beneficiar os espaços da escola. E aí, assim, é um debate mais duro que eu coloco a respeito do retorno às aulas, mas pensando nisso, eu trago um dado que foi publicado pelo Instituto Fiocruz em 22/7, semana passada, e ele pensa justamente esse contexto demográfico de retorno às aulas. E esse documento traz um dado alarmante, sendo que isso aí não é um estudo que não fala da cidade de São Paulo, fala do país, mas ele traz em dados que 9 milhões de idosos com comorbidade,
5 milhões de idosos sem comorbidade, 4 milhões de adultos com comorbidade convivem diariamente com pessoas entre 3 e 17 anos. Então, é um grupo de risco grande que convivem com as crianças que retornarão às escolas. Então, assim, eu acho que o que a gente coloca aqui agora são mais angústias, dúvidas, desafios, que a gente vai continuar debatendo junto, construindo junto, para que o melhor seja possível, e o melhor, então, é a preservação da vida. É isso, passo a palavra agora, acho que quem vem aí é a Lu ou a Marina, trazer algumas perguntas. Oi, Sandra, obrigada, estou pegando aqui. Gente, a live tem muitas perguntas, tiveram até agora, muita gente querendo saber, comentários aqui também sobre a questão social. Adoraram seu happy hour, viu, Cris? E uma das perguntas aqui da Marley é: como funciona o happy hour? Que bom! E aí vou aqui já colocar mais algumas, a Marina também vai trazer outras, tivemos muitas. Então, a gente tem aqui a Marley, ela quer, a Maristela, perdão, Moraes, ela quer como praticarei o isolamento na hora do lanche, do recreio. Eu acho que essa mesma é uma questão. Durante a fala de vocês, tiveram alguns comentários sobre isso, né? É uma preocupação de verdade, como que fica esse afeto e essa curiosidade, né, das crianças por outras máscaras, por esse momento novo. O Ulisses, ele queria saber sobre os professores, como que eles estão sendo ouvidos nesse retorno. E isso suscita de um comentário que o Mal fez para a gente, o Maurício. Mal porque eu conheço ele, né, gente? Aí falhou aqui. E ele coloca também essa questão dos professores. Como que fica, então, esse retorno presencial, se ele precisa ser ampliado, considerar que esses territórios, né, a participação também dessas famílias e dos educadores, essa foi uma questão que também outras pessoas trouxeram em relação às famílias e a participação, né, acho que de todos os educadores da escola e da família em casa também. O que você tem aí mais, Má? Conta pra gente. Ai, desculpa, meu microfone estava desligado, mas é isso mesmo, né, Lu? A gente então tem essa questão da rotina, né, que estão perguntando como que os educadores podem dar dicas a respeito da rotina, porque deve estar muito complicado mesmo em casa, os pais que trabalham, como organizar isso com as crianças. Aliás, foi uma questão que apareceu na última live também, eu acho que é uma aflição mesmo, né, das famílias. Mas eu acho que a Lu fez um apanhado muito bom aí. É que são várias perguntas e uma conectada com a outra, né? E essa questão mesmo do retorno, né? Que apareceram várias questões. Então, do recreio, como que a gente pode fazer isso? E se alguma criança ficar infectada, acontecer de perceber que ela está com alguns sintomas, o que a escola pode fazer? Então, esse tipo de preocupação. É isso. Bom, posso falar um pouquinho, então? Vamos lá. Eu acho, assim, primeiro que a Lu falou do happy hour, é assim, a gente tem um horário como se fosse uma formação. Então, a gente ali realmente traz um tema, uma brincadeira e lança a mão e todo mundo começa a falar um pouquinho, né? É no Zoom também, então, assim, é bem para acolher os sentimentos desse momento. E acho que aí eu vou falar um pouco do recreio, que aí a gente pode falar com as meninas todas juntas. As ideias que nós proporcionamos são ideias que os professores estão trazendo já para o possível retorno, né? Então, assim, a brincadeira do pé na lata, que cada um fazer o seu. Acho que na hora do lanche, uma ideia é o que a gente também está pensando, em customizar a toalha de piquenique, né? Cada um fazer a sua toalhinha de piquenique. Aí, é claro, utilizar os vários espaços que a escola possa vir a ter, né? Pátio, chão,
cadeira, mesa, sei lá, refeitório, a gente utilizar dentro do possível. E acho que, assim, né, todo mundo está ansiando muito esse retorno, mesmo que com muitas dúvidas, né? Tanto professor quanto familiares, e a gente tem que lutar por uma escola pública que consiga atender os protocolos e para uma escola particular para sobreviver também. Eu acho que aí a gente tem... Por isso que esse grupo é tão misto, como a própria Fernanda falou, a gente vive essa dicotomia aqui no grupo, né? Vamos lá, galera, quem quer falar um pouquinho? Estou passando aí. Vou pegar agora. Cris, pegando de escola, eu acho que os anseios maiores, eu sempre falei com as meninas, os colégios particulares, gente, estão preparados desde a primeira vez que voltariam. As meninas estão falando que estão prontas há muito tempo. A nossa dificuldade, que é a dificuldade que a Sandra coloca, quem é de escola pública sabe. Eu disse, eu estou num município que tem uma renda per capita alta. A gente está falando de Santana de Parnaíba, a gente está falando de Barueri, mas nós temos municípios em São Paulo que não têm condições para voltar. Então, é aquela coisa de incerteza, voltará e não voltará. E nós temos as metas que o próprio governo colocou. Ah, tem que estar na faixa tal, tem que estar tantos dias. Como que está acontecendo? Está subindo a doença. Então, tudo é muito incerto. Como vai ser o intervalo? Tem um protocolo de distanciamento de 1,5 metro. Inicia o retorno com 35% dos alunos. Dando certo um mês, vai para 70%. Dando certo um mês, vai para 100%. Mas se alguém estiver contaminado, a sala inteira vai parar de ir? O professor vai parar de ir? O que vai acontecer? A gente não sabe ainda. E aí é que eu queria falar, igual no ensino remoto no início, que ninguém sabia como seria e que a gente foi aprendendo, a gente vai aprender nesse retorno. Né? A gente tem os protocolos que serão seguidos, mas é até dizer, infelizmente, não são todas as escolas. É o que a Sandra falou. Tem na Prefeitura de São Paulo mesmo, que a dona Sandra fala, o lugar da fala dela, tem escolas que conseguiriam o protocolo. Tem escolas que não, pelo espaço físico, quantidade de alunos. Então, é muita indecisão ainda, né, meninas? Acho que uma ideia bem bacana que foi compartilhada comigo até a partir de uma experiência da China que eu mostrei aqui para as colegas, é a criação de comitês, né? Então, da mesma forma como a gente está falando dessa participação democrática, porque realmente não existem respostas certas, fórmulas, receitas que se apliquem a todos os contextos e realidades da mesma maneira. Então, o seu grupo na sua escola, apesar da gente estar correndo para dar conta das demandas do dia a dia, tirar um tempinho para formar comitês de gestão, porque daí você forma o comitê de currículo, o comitê de comunicação com as famílias, o comitê de eventos online, o comitê das atividades de recreio ou das orientações para o distanciamento dos alunos fora de sala de aula. Então, e desses comitês surgem ideias muito criativas, né? Então, até aqui foi compartilhada conosco, né? Até, claro que nós não vamos fazer provavelmente o que fizeram nessa escola na China, mas eles costuraram numa espécie de avental um bambolê. Então, todas as crianças da escola, do infantil até o 5º ano, tinham para sair da sala de aula um aventalzinho com um bambolê costurado na borda, isso garantindo esse distanciamento. Bom, já viu, né, que doideira esses bambolês circulando pelas escolas, mas eu não digo isso, mas você ter a possibilidade de se encontrar com seus colegas, aqueles que conhecem o contexto da sua escola especificamente, para pensar quais brincadeiras fazem mais sentido, como que a gente vai conscientizar as crianças desse distanciamento necessário, como que a gente vai colocar no pátio estações de higienização para que eles possam constantemente estarem fazendo essa higiene necessária para a prevenção, né? Então, somente mesmo com esses grupos de discussão para que essas ideias criativas possam surgir e, consequentemente, todo mundo se responsabiliza, né? Quando os próprios alunos lideram também e participam desses comitês, eles não precisam ser formados somente pelos adultos, mas com a inclusão também dos jovens, né? Eu acho que isso pode dar um resultado bem interessante, porque é tudo muito incerto, então precisamos de muita colaboração e muita criatividade.
e falar um pouquinho sobre a questão da rotina, né? Como é que a gente consegue tudo isso que a gente está falando no dia a dia, nesse momento, né? Eu acho que com as crianças pequenas, pensa em fazer uma rotina e para elas é muito concreto quando a gente coloca numa folha, numa cartolina, numa folha de sulfite, a gente pendura, a gente põe o calendário das datas, tudo isso são indícios para que as crianças tenham mais segurança em relação ao que vai acontecer com ela. Uma rotina que tem lá, esse aqui é o horário de você estar no quintal, vai brincar de corda, de bola, ou vai estar tomando sol pela janela. Sol é muito importante também, gente, a gente não pode esquecer disso, eu não falei de sol. Mas estabelecer e colocar lá, hora para desenhar, hora para estudar, hora para o horário da aula, porque tem o momento que é remoto, né, que é remoto, tem as lições, tem as tarefas de casa, organiza com a criança e vai acompanhando, é preciso acompanhar, mesmo as crianças de 10 anos, que são maiores, de 12, acompanhar faz toda a diferença nesse momento, né? E à medida que você está um pouquinho mais perto, você já consegue perceber uma série de questões que você pode ir conversando e sanando também com a criança, isso ajuda bastante. Tá bom, Bem, sobre as perguntas, assim, a minha palavra final é continuar com o desafio. Eu acho importante o comentário do Maurício, que ele fala dos territórios, aí eu fiquei pensando, enquanto tudo isso está acontecendo, fiquei pensando, se esse nosso grupo é diverso, eu falei de um dos lugares, que é a Prefeitura de São Paulo. E essa rede é uma rede que tem uma diversidade tremenda. Eu falo de um lugar, que é a escola em que eu trabalho, que tem 800 alunos. A escola do Maurício, que fica bem próxima onde eu trabalho, é no mesmo território, tem o dobro de alunos. Então, tem 800 alunos em um período. Então, assim, a realidade dentro de uma mesma rede ainda ela é muito diversa. Escolas com mais estrutura, uma estrutura física melhor, outras não, enfim. Mas aí eu acho que, assim, é isso. O desafio está colocado, eu acho que a gente não encerra essa discussão, ela vai continuar, a gente vai voltar lá para os nossos grupos, vamos continuar debatendo, e eu acho que é importante a gente estar aqui também compartilhando e conversando com todos vocês. É isso aí. Vou chamar a Fernanda para vir falar aqui das brincadas. Conversa boa essa, a gente fica só aqui apreciando, muito bom, muitas discussões, muitas realidades diferentes, eu adoro isso. E é por isso que a gente criou as brincadas, para a gente viver esses conflitos, mas ter sempre a colaboração como foco. Uma das coisas muito fortes que eu acho que a gente percebe aqui é que, apesar das diferenças, é possível construir um significado, uma intenção, um sentido, uma possibilidade compartilhada. E acho que essa é a realidade daqui do brincar do Vygotsky, é no brincar que a gente cria a possibilidade de um mundo diferente. E a gente aqui nas brincadas, a gente faz exatamente isso, a criação de uma possibilidade de um mundo diferente, como as meninas trouxeram. E é por isso que a gente tem tanta brincada, é a brincada do apoio, fazendo denúncias, fazendo busca, levantando grana, cestas, levantando apetrecho para a gente poder ajudar nos hospitais, ao pessoal na Amazônia. A gente fez mais entregas, 300 cestas na semana passada. Toda semana são 100, 300, 200 cestas que a gente está entregando nos vários lugares. Agora mesmo, eu estava aqui na live fazendo uma negociação para a gente entregar lá no Rio de Janeiro brinquedos para uma comunidade carente de lá, que está trabalhando com arte. Então, gente, se vocês puderem contribuir, a gente tem aí o link para a página, o valor que vocês quiserem dar, se quiserem dar livros, se quiserem mandar lápis de cor, o que for, a gente distribui, porque a gente está conectado com escolas, com ONGs, e a gente faz um trabalho que assim, não é de uma associação, é só de gente querendo realmente contribuir, criar o Inédito Viável do Paulo Freire. Então, contribuo. Da mesma forma, a Brincada do Ouvir está aí cada dia recebendo mais solicitações de pessoas que querem ser ouvidas, que estão passando por uma situação de angústia, que estão precisando de um ouvido amigo, e a gente está aí com o pessoal da Deep School, que está atendendo gratuitamente no horário que você precisa, se você precisa de manhã, de tarde, à noite, se você quer bater um papo uma vez, ou conversar com alguém, se você quer conversar mais frequentemente,
você vai encontrar essa possibilidade. É só você mandar uma mensagem para a gente, também tem o e-mail aí. E a gente tem as brincadas todas. Amanhã a gente tem uma brincada muito legal, que é com o pessoal do mundo todo. É o Proteste e Brinque. Não percam, às 7h30 da noite, 7 ou 7h30, nem sei, depois vocês verifiquem aí, mas a gente vai ter essa brincadeira. A gente vai se reunir para protestar, seja contra o marido que não limpa a casa, seja contra o presidente, seja contra o que vocês quiserem protestar. A ideia é que a gente se reúna para poder, no mundo inteiro, compartilhar esse momento de protestar brincando. Então, a gente acredita muito na ideia de que, quando a gente está junto, a gente consegue criar, mas quando a gente está junto brincando, a gente consegue imaginar um mundo que não existe. E é isso que a gente faz nessas brincadas, é isso que a gente faz nesses espaços que a gente está oferecendo aqui. Vem brincar com a gente. Esse grupo ainda está aberto. Quem tiver interesse em participar, Marli está fazendo a dissertação dela de mestrado sobre essa temática, sobre esse trabalho, e nós estamos aí de braços abertos para os gestores que tiverem interesse em vir discutir com a gente. Venham brincar com a gente, gente. Boa noite. Eu passo a bola para a Sandra ou para o Ulisses? Ulisses, né? Uhul! Aqui, Ulisses, meu coração para você. Obrigado, Fê. Que bate-papo muito gostoso. Em nome do Projeto Brincadas, queria agradecer a presença de todos vocês, da Brincada dos Gestores Educacionais, que juntou aqui na nossa Hora da Brincada. Então, a gente tem esse espaço para discutir. Então, agradeço a presença da Susan, da Rosana, da Cris Ramos, da Cris Davi, da Sandra, da Marli, da Feli, cada um aí com o seu ambiente, né, trazendo novas discussões para todo mundo. Bem, na semana que vem nós teremos a Hora da Brincada Live pela Brincada da Educação, com convidados da sessão de e-mails, tá? E aí nessa semana a gente vai divulgar aí quais serão os capítulos e os autores que nós traremos para a próxima live e um guia de leitura que a gente vai postar. Então a ideia é justamente essa, que os espectadores possam compartilhar a leitura de vocês, como a gente fez na live passada. E mais um recorde que só cresce, que a gente já teve 8.847 downloads do nosso livro. Muita alegria. Fê, você queria falar alguma coisa? Eu queria dizer que, como professora, eu gostaria que todo mundo lesse os textos antes da live da semana que vem e preparasse também o guia de leitura, tá? Porque na próxima semana a gente quer dialogar mais, mas dialogar a partir da leitura de vocês. É quase uma aula, gente. É quase uma aula. Aí, já tem um chicotinho, olha, gente. Já acabaram as férias. É isso, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado e até semana que vem. Uma ótima semana. Tchau, tchau. De suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar